Olá pessoal, levando para vocês sempre o esclarecimento, né? O trabalho do pregador, do profeta de Deus, é levar a verdade para o povo, corrigir o povo quando está na mentira e condenar o erro e a mentira, reprovando, pregando a verdade. E esse é um dos trabalhos, uma das tarefas, das funções que o pregador do Evangelho tem. Combater a mentira pregada para o povo em nome de verdade de Deus. E eu só posso combater a mentira pregando a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. Nesse momento eu quero mostrar a vocês o que o povo está vivendo em nome de Evangelho. Paganismo, misticismo, feitiçaria. O povo está vivendo uma vida dentro do paganismo, do misticismo, em feitiçaria. Porque o Evangelho de Cristo Jesus não pede nada disso que as pessoas vivem e praticam dentro das igrejas pela direção, instrução e orientação dos pastores. Vou mostrar para vocês que as pessoas estão vivendo o misticismo e o paganismo. Olha só quanto misticismo dentro das igrejas, quanto paganismo. Cultos místicos que criam como se fosse meio para Deus operar. Culto, campanha de vitória, campanha da marcha, campanha da restauração, campanha quebra de maldição, campanha de libertação. São cultos místicos, isso é misticismo. O Evangelho não ensina isso, não é esse meio por onde Deus opera. Se Deus não opera por esse meio, quem está influenciando esse povo a praticar isso? Logo é os espíritos enganadores. Misticismo dentro das igrejas. Olha, vamos dar 7 glórias, isso é misticismo. Aí termina a campanha, termina o culto, vamos dar 7 glórias. Glória, glória, glória. Para que isso? Qual a finalidade? Qual a direção disso? Qual o princípio disso? Quem mandou esse movimento religioso? Isso é misticismo, irmão. Dê 7 glórias. Olha os misticismos dentro da igreja, onde o povo mistifica o ambiente chamado igreja, onde o povo vive o misticismo, achando que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar santo, onde Deus vai operar, onde as pessoas criam a ideia de que ali vai acontecer o milagre, de que ali Deus vai operar grandes coisas, porque eles mistificam o ambiente, mistificam objetos como rosa ungida, sal grosso, não é? Chave de Davi, crucifixo, água benta, rosário, escapulário. O povo está lá recebendo pedrinha da vitória dentro das igrejas. Isso é misticismo, irmão. Eles mistificam o ambiente com visões, criando uma dimensão sobrenatural, onde eles criam o misticismo, onde eles ficam incorporados dentro de uma manifestação, onde diz que é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aí começam a gritar, cair, correr, um abraça o outro, sai no meio da igreja, no meio do povo, dançando, rodando um com o outro. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é direção do Espírito Santo, irmão. Isso não é o que Deus pede, isso não é manifestação do poder de Deus. Isso é paganismo, isso é misticismo. Onde o povo vive esses movimentos de poder, de milagre, esses movimentos de manifestação de Deus, dando 7 glória, glória, glória. Para quê? Qual a finalidade de gritar 7 vezes glória? Glorificar a Deus não é nesse tipo, não é nesse meio. 7 glória para quê? Aonde tem alguma direção da Bíblia mandando você dar 7 glória? Porque quando você dá um glória, a bênção de Deus desce, é glória, sobe, glória desce. Quem disse isso, irmão? Isso é criado pelos fanáticos de movimento religioso, que usa esse movimento pentecostal, dizendo que é movimento de poder. Isso é um movimento anátema, de pessoas embriagadas, sem entendimento, sem conhecimento, fazendo coisas sem nenhum valor para Deus, irmão. Mas o povo está vivendo o misticismo, o paganismo, em nome de poder de Deus, aonde dizem que é o poder de Deus. É poder de Deus, é manifestação. Aí fica o povo dentro de misticismo de campanha, fazendo ritual dentro de igreja, ritual religioso, dá 7 voltas, dá 7 pulos, dá 7 glórias. Tudo isso é misticismo, irmão.
Campanha da chave, se você perder uma campanha, você quebra a corrente. Tem que participar das 7 campanhas, é 7 semanas, é 21 semanas. Isso é misticismo, é paganismo. Isso não está no Evangelho. Os apóstolos, nem Jesus, nunca orientou ninguém a viver isso. Isso é paganismo. Quem vive isso é os religiosos dentro das doutrinas, dos ensinamentos heréticos, pagãos, que não está dentro da verdade de Deus. A verdade de Deus, o Evangelho de Cristo, não leva ninguém a viver isso, irmão. Então eu estou aqui mostrando a vocês o paganismo, o misticismo, os movimentos vãs e anátemas que o povo está vivendo, praticando dentro das igrejas, pela direção de muitos pastores, como se fosse alguma coisa para Deus. Deus não vai operar na tua vida dentro de igreja. Deus não vai operar na tua vida por meio de campanha. Deus não vai operar na tua vida porque tu está dando 7 glória, porque tu estás cumprindo as 7 campanhas, porque tu está fazendo pacto, voto. Isso tudo é paganismo, irmão. Jesus não ensinou ninguém a isso. O que Jesus ensina é estar nele, e a palavra dele em nós, João 7,7. O que Jesus ensina é que a gente, no nome dele, pedindo ao Pai, o receberemos. Não é dentro de campanha, não é dentro de, por meio de objeto. O povo vivendo paganismo, misticismo, dentro de culto místico, objetos como Arca da Aliança, sal grosso, rosa ungida. O povo vivendo dentro do misticismo. As igrejas viraram centro espíritas. As igrejas viraram centro de feitiçaria, onde os homens se colocam como adivinhadores da vida dos outros, querendo adivinhar o futuro, criando movimentos vãs. Meus irmãos, acordem, despertem, saia do meio deles, saiam desse movimento pagão. Eis uma voz aqui ousada, que não tem medo de condenar essas obras infrutuosas das trevas, que não tem medo de condenar o que o sistema está colocando para o povo viver, que não tem nenhum compromisso com o sistema. Eu não tenho compromisso com o sistema, eu não estou preso ao sistema, eu não sou negócio do sistema. Por isso que eu estou pregando essa verdade, porque eu sou liberto, estou em Cristo e tenho a liberdade que Ele me deu. Muitos que estão aí dentro do sistema vivendo esse paganismo, vivendo essas manifestações místicas, sabem que isso não é a realidade, não é verdade, mas tem medo de denunciar, porque não quer sair da conveniência, não quer sair do ambiente, não quer perder a posição dentro do ambiente, não quer aborrecer o homem que é o presidente do ambiente, não quer viver uma vida fora do sistema. Por isso que comunicam, por isso que são convenientes, por isso que não protesta nem denuncia. O cristão é protestante, tem que protestar contra tudo aquilo que vem de encontro ao Evangelho, contra tudo aquilo que se ensina que não condiz com a verdade de Cristo. Nós, cristãos, fomos chamados como luz para denunciar, reprovar e condenar essas obras infrutuosas das trevas que o povo tem vivido dentro das igrejas, pensando que estão vivendo a verdade de Deus. Paganismo, irmão. Misticismo que esse povo está vivendo dentro das igrejas. É campanha, é culto místico de campanha, de pacto, de voto. É objeto, rosa ungida, sal grosso, chave de Davi, pedra de Davi, não sei o quê. O povo passando por umbral dentro de porta, dentro de igreja. O povo passando pelo o caminho de Moisés, bota um tapete vermelho, como se ali fosse, com sal, andando no caminho de sal. O povo vivendo paganismo de campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, campanha de vitória. O povo vivendo dentro de ritual de sacrifício religioso, como pacto, voto, como se fosse meio para Deus. Isso é paganismo, isso é misticismo, isso é feitiçaria. O Evangelho de Cristo não ensina isso. Quem está vivendo dentro dessa direção, praticando isso, está dentro do anátema. Jesus nem os apóstolos ensinaram isso a ninguém. E eu estou aqui pregando a verdade. Fé em Deus não é viver ritual nem sacrifício religioso. Fé em Deus é viver uma vida praticando a palavra no meu viver, na minha vida, com entendimento e conhecimento dessa palavra para andar por ela. Não é dentro de nenhum ambiente, vivendo misticismo e paganismo, com movimento, culto, atividade espiritual, sacrifício religioso, objetos como Arca da Aliança,
como rosa ungida, como sal grosso, água do Rio Jordão, e não sei o que, escapulário, rosário, terço, crucifixo, nada disso o Evangelho nos manda viver, nem praticar como meio de ponto de graça de Deus. O único meio de ponto de graça de Deus, o único meio para a gente estar alcançando a graça de Deus é pela fé em Jesus, não é em nenhum objeto, não é em nenhum culto, não é nenhuma campanha, nem pacto, nem voto. Não é rodando dentro de igreja, não é gritando glória, glória, glória 7 vezes dentro de igreja. É com entendimento na fé em Jesus Cristo, com a certeza e a confiança de que nele já somos mais do que vencedores. Já estamos na bênção de Deus. Já somos libertos e livres da maldição. Não precisa de campanha de quebra de maldição, de libertação. Não precisa de culto de vitória, de culto de prosperidade, de culto de bênção. Eu não preciso de pedra, não preciso de 7 voltas, não preciso de 7 glória. Eu não preciso de passar 7 semanas dentro de culto de igreja para ganhar a bênção de Deus. Eu não preciso de pacto, de voto, de campanha. Eu só preciso me manter no conhecimento de Cristo, pela fé, andando na direção da palavra dele e me desviando desses anátemas, desse paganismo, desse misticismo que o povo vive dentro das igrejas, mistificando primeiramente o lugar, o ambiente que diz que é casa de Deus, onde centralizam a vida deles e todo viver como se fosse para Deus. Dentro desse ambiente, isso é paganismo, misticismo, não é evangelho. O evangelho não ensina isso. Então, você que está vivendo isso, se quer uma vida verdadeira com Deus, se converta, se arrependa e saia do meio deles, saia desse ambiente, vá conhecer a verdade e ser liberto, e andar numa vida com Deus, com entendimento, na bênção, na graça e na vitória de Deus, por Cristo, não por meio de culto de vitória, nem de igreja, nem de dar 7 glória, nem de campanha, nem de coisa alguma, por meio de Cristo, pela fé, com entendimento no que foi feito por nós, através de Cristo, para nos abençoar com as bênçãos eternas, espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. A vitória que Deus nos deu é em Cristo, por Cristo. Não é em igreja, por campanha, nem pacto, nem voto, nem dar 7 glória, nem movimento algum religioso, nem culto religioso. É por Cristo e em Cristo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.